convido novamente, como eu sempre tenho convidado você, a também visitar o nosso Spotify, que tem todas as músicas de todas as lives dessa construção de 35 lives hoje, que nós estamos aqui fechando um ciclo, inclusive, de lives. E sem muitas delongas, eu gostaria que nesse momento, você que está aqui conosco, se tem alguma pessoa que você gostaria de convidar, que tem interesse, que gosta de performance humana, que quer ir para um próximo nível, um outro patamar, clique no aviãozinho aí embaixo, no canto direito da sua tela, convide 3 pessoas nesse momento, que nós estamos só começando. Obrigado você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Nós estamos nas 3 redes sociais hoje. Eu espero que o sinal fique bom para que a gente também atinja as três redes sociais sem nenhuma oscilação do sinal, tá bom? Obrigado você mais uma vez por estar aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um tema também super legal, que é o poder das palavras proferidas. Então, vamos começar. Eu espero que você esteja a postos, desligue tudo o que você tiver ao seu entorno, televisão, fique focado, que eu espero que se você veio até aqui conosco, é para tentar ou reafirmar algum conhecimento, ou captar alguma coisa distinta que possa de repente ser incorporado nesse momento na sua vida, independentemente do que você está desempenhando, seja na sua saúde, seja na sua parte financeira, na sua parte profissional, na sua parte social, não importa aonde você queira aplicar algum desses métodos, que sempre é importante a gente incorporar novos conceitos para a gente chegar em um outro patamar da nossa vida. Então, feliz por estar aqui hoje, podendo falar sobre a alta performance humana e de repente ajudar você, se fizer sentido o que eu vou falar aqui, a chegar ainda mais longe do que você está hoje. Estamos, como nós já dissemos aqui no comecinho, chegando na marca de 35 lives consecutivas. E graças a você que nos incentiva, que está aqui prestigiando todos os sábados, mandando mensagens, fazendo com que a gente aqui mantenha essa ritmicidade e esse ânimo para estar aqui podendo compartilhar. E isso é um orgulho muito grande, não só para mim, mas para todos aqui da nossa equipe que trabalha nos bastidores durante a semana, preparando o tema, preparando todo o ambiente de luz, a tecnologia, os cabos, tudo isso para levar até você essas informações. Eu acho isso muito relevante e é um feedback, é uma troca, e a gente faz isso com grande carinho, porque isso hoje faz sentido na minha vida, fez sentido, e não tem algo melhor do que a gente contribuir aquilo que fez com que a gente mudasse o mindset, mudasse a maneira como a gente enxerga as coisas, e isso é fundamental, é um dos meus propósitos de vida, portanto levar esses conceitos nos mais longínquos rincões das redes sociais, Então nós estamos sempre buscando nesse período levar o melhor conteúdo, temas relevantes, que de repente seja incorporado na sua vida cotidiana e você passe a utilizar isso. É isso que é importante. Não é só abstrair o conhecimento aqui, desligar e não praticar, senão não tem sentido. Não, quase que não tem nexo quando a gente fala de alta performance se a gente não abstrai alguma coisa e pratica isso. Isso é uma chance que nós estamos dando a nós mesmos para repensarmos sobre a nossa performance. Então, eu começo aqui hoje perguntando para você, quão alto é o alto para você? Será que nós atingimos o que verdadeiramente nós queríamos? Se atingiu, será que você deu a sua mensagem para quem de fato precisa escutar o que nós temos a dizer, o que você tem a dizer? Por isso é que nós estamos aqui, para nós aprendermos algo novo que possa fazer a diferença nas nossas vidas e também ajudarmos outras pessoas, porque não tem sentido só nós irmos bem. Isso não é o propósito. O importante é a gente se aperfeiçoar, lapidar essa pedra bruta, lapidar as arestas, polindo essas arestas e trazermos outras pessoas para aí sim agregarmos, para potencializarmos, porque só sozinho não adianta, a gente é fraco. Quando a gente começa a agregar, evidentemente isso potencializa e aí chegamos de uma forma muito mais forte num outro nível. Então tem sido uma jornada incrível e estamos cada vez mais indo longe. Eu vejo, eu estou sentindo isso, eu estou convivendo
com muitas pessoas que dão os feedbacks, que nos escrevem, que mandam e-mail, que entram nas redes sociais. Então isso é sensacional e é demais, e é o motivo que faz com que a gente esteja aqui todos os sábados. Isso faz com que nós coloquemos aqui o nosso jogo, isso que a gente está falando aqui, em outro patamar, em outro nível, o jogo da nossa vida mesmo, do que a gente está pensando, do que a gente está sonhando, do que a gente está experienciando, e a gente vai tendo resultados. Lógico que às vezes não é abruptamente, mas só de mudar um modo de a gente observar as coisas, o modo que a gente vinha fazendo, para ajustar, para mostrar clareza nas nossas atitudes de alta performance, eu acho que já é de grande relevância. E com certeza os frutos virão. Então, quanto mais aprendemos, quanto mais comprometidos nós estamos, melhores resultados nós vamos obter. Isso é natural, é só questão de tempo. Nós temos que praticar sempre, para cada dia sermos melhores. E isso é semelhante aos grandes atletas, né? E eu compartilhei... Na verdade, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje outros conceitos que eu gostaria que você, de fato, aplicasse na sua vida, né? Então, quando nós prestamos atenção em o que nós estamos fazendo, nós temos mais chance de otimizar algo que não estava indo bem. E aí sim a gente ajusta isso e lapida em termos da nossa alta performance. Que a gente quer ter alta performance em tudo. Às vezes nós não estamos tendo num determinado ponto. E aí eu abro a minha visão para aquilo, porque agora eu estou com isso, porque eu estou querendo ir para um outro nível. Quando a gente tem a gente fala essa opacidade aqui na nossa visão, fica mais difícil tudo. Então, quando a gente começa a querer sair para um novo, ir de fato para o jogo da vida, para ganhar, a gente começa a ter outras visões e começa a também abrir o coração para romper essa carapaça do egoísmo, a carapaça de não aceitar críticas. Isso é importante. A alta performance humana é para gente que quer, de certa forma, atingir níveis que ainda não atingiram. É isso que é importante, sair da zona de conforto. Isso, na verdade, nos faz criar a vida que desejamos. Porque nós estamos fazendo isso como uma forma de cocriação. Então nós temos as oportunidades, lapidamos ela, ajustamos e seguimos adiante. Então nós criamos ao invés de estarmos reagindo à nossa vida, aos dissabores. Então nós temos que tomar as ações que exigem prática. E os resultados, eles vão vindo. É só questão aí de habituar essas arestas, a parar essas arestas, porque aí nós estamos construindo também certos modelos mentais. E aí esses comportamentos para alta performance, eles vão estar incorporados, evidentemente. E aí é questão de tempo que os frutos vão ser colhidos. Eu costumo dizer que a árvore encontra-se adormecida dentro do fruto. Então, essa árvore vai virar uma sementinha e que logo logo vira uma árvore, que logo logo floresce, que logo logo dá frutos e que logo logo fecha esse ciclo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, plantando. Essa semente, ela tem luz, ela tem potencialidade, é só questão de tempo. Então basta a gente estar de coração aberto para a gente encarar isso. Eu gostaria de passar algo bem prático para você começar a fazer agora. E é isso, coloca aí para mim se você topa. Eu estou olhando aqui no retorno, coloca aí topo. Quanto mais você colocar topo, ou mais o no topo, mais eu vou entender que você quer ir para o próximo nível, quer de fato topar o que eu vou falar aqui. Vamos seguir adiante. A palavra falada é a mãe de todo pensamento. Nós criamos pensamentos, as palavras nós falamos. Já que o que eu digo cria meus pensamentos, que determina minhas ações, isso cria os meus resultados. Então eu adquiro a criação positiva com a comunicação dos meus pensamentos positivos. Isso é mágico. As palavras criam os meus pensamentos, que reverbera no meu corpo para depois eu tomar as ações. É assim, por isso que nós temos que tomar muito cuidado no que nós estamos falando. Por isso que hoje nós destacamos aqui nessa 35ª live o poder das palavras proferidas. E como nós somos cristãos, né? Em João 1:1 diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Então, Jesus é o verbo ou a palavra. Então, quando a gente fala isso, a gente for pensar até no latim, quando nós também observamos essa questão da terminologia, logos é transposto para o português como palavra. E isso vem lá descrito, conforme vem a Bíblia sendo traduzida, a palavra que estava lá era logos, e logos é palavra. E aí a gente pode transpor para esse momento que nós estamos falando agora. Por isso que é importante quando a gente profere qualquer coisa, porque o nosso consciente, ele está ouvindo tudo. E ele não sabe se isso é real ou fictício. E, portanto, as nossas próprias palavras podem causar desarranjos de nossas ações. E sendo assim, consequentemente, os nossos resultados. O nosso subconsciente, ele é poderosíssimo. Então nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes do que nós estamos dizendo, do que nós estamos proferindo. Olha que coisa desagradável quando nós dizemos assim, eu vou... às vezes é um jargão, né? Eu vou matar 2 coelhos com a cajadada só. Na verdade não é da nossa índole falar essa palavra matar. Por que então nós estamos dizendo isso? Porque isso é corriqueiro e tudo mais. Então por que a gente não refaz essa palavra até para ter um entendimento do nosso cérebro e não ficar incorporado essa palavra matar dentro de nós? Porque não dizer eu irei alimentar 2 coelhos com uma ração, dando alface, dando repolho, qualquer coisa nesse sentido. Isso muda completamente o contexto. Então, quanto mais nós mudamos as nossas palavras que proferimos, mais nós estaremos vivendo uma vida que nós tanto desejamos. Então, tem um outro versículo bíblico, né, lá em Salmos 34, que fala: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então está mostrando aí, quanto mais a gente abre os lábios, mais a gente às vezes não tem cuidado no que a gente profere e às vezes a gente paga um preço muito alto. Nós estamos plantando isso, uma hora vem a colheita. Então, praticar os nossos princípios daqui por diante, nós escrevemos isso, verbalizamos, é a grande chave para que as coisas aconteçam. Então, conforme eu vou falando, eu vou escrevendo, depois eu vou lendo isso, as coisas uma hora acontecem. É estar comprometido com isso e com os resultados, porque os resultados eles chegarão. E é uma questão, como a gente já falou lá atrás, é questão de tempo. As coisas vão acontecer e os resultados virão. Uns vêm rápido, outros demoram um pouquinho. Por quê? Porque isso tem que ser incorporado em outros pontos também da vida. Não é só num ponto que a gente tem que ter performance. Porque às vezes está dissociado um outro. Eu só sou bom com os meus amigos e sou ruim no meu trabalho, ruim em casa e tudo mais. Alguma coisa está errado. Está canalizando muita energia numa coisa só, num ambiente que a gente fala. Essa energia ela não pode ser escapada só para um lugar. Ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser equânime, ela tem que ser um pouco equilibrada. Lógico, uma hora um paga um preço mais do que o outro, mas o importante é ter esse equilíbrio das energias e com relação à performance e com relação ao que a gente fala. Então eu irei explicar hoje uma forma de relembrar isso. Eu espero que vocês estejam animados aí com relação ao que nós estamos falando aqui. Eu irei fazer algo que eu inclusive falei hoje na rede social, é que nós nunca fizemos aqui nesses 35 encontros. Nós vamos deixar essa live hoje no ar durante 24 horas, se você quiser rever, quiser passar para uma outra pessoa, porque tem conceitos muito bacanas e a gente, como a gente falou, está chegando no final de um ciclo que eu vou revelar só no próximo sábado. Eu espero que você esteja aqui. Esse ciclo aí de 36, vai ser, portanto, 36 lives consecutivas, ininterruptas, e hoje nós optamos em deixar essa live na íntegra, aqui na nossa rede social, tá bom? Porque depois nós vamos tirar ela do ar e a gente incorpora todo esse material para quem faz os nossos cursos, seja os nossos cursos online, as mentorias e os nossos cursos presenciais. Sempre a gente bonifica as pessoas que estão conosco com esses conceitos aqui. Então, o que eu irei ensinar aqui hoje, eu nunca falei publicamente em lugar nenhum. Então, vocês sabem, alguns aqui, que eu gosto de praticar esporte.
Além disso, eu tenho um filho que está no ranking de tênis paulista, ranking de tênis brasileiro, e as histórias esportivas são muito fortes para mim, portanto. Eu ajudo ele, mentoro ele de certa forma, mesmo à distância, conversando, mandando vídeos, mandando mensagens. Então, bem como outros profissionais liberais, empreendedores, estudantes, até empresários, políticos atualmente também têm nos procurado para a gente abrir o leque com relação ao mindset. Então, os princípios do trabalho basicamente são os mesmos, isso não importa a área de atuação. Então eu certa vez, quero te contar uma história, eu estava num torneio com meu filho, dizendo que ele é esportista, ele é tenista, e eu vi um jovem na quadra, num campeonato, numa quadra ao lado que ele estava jogando, né, falando, eu nunca acerto essa bola, eu sempre erro. E aí nós que temos esses conceitos das palavras proferidas e sabendo o poder que isso tem, sabendo até estudos de um japonês, o professor Emoto, que mostrou o poder das palavras, das moléculas, como elas têm a conformidade diferente de acordo com o que a gente fala, palavras boas, palavras ruins, você muda a conformidade das moléculas da água. Lembrando que o nosso corpo é 75%, 80% de água. Então tudo que a gente fala tem uma reverberação a nível molecular, então isso causa energias distintas no nosso organismo. Isso repercute a nível hormonal, a nível cerebral, a nível de plasticidade cerebral, consequentemente de performance. Então, voltando aqui, quando eu escutei esse garoto falando isso, e ainda mais os próprios familiares do lado gritando com esse garoto, com esse jovem, reafirmando aquilo, de certa forma, realmente você não acerta, preste atenção e tudo mais, reafirmando aquelas palavras ácidas, essas palavras poderosas, elas dão o quê? Comando para o corpo, através da mente. Se você está verbalizando isso, o seu cérebro e o seu subconsciente está interpretando isso, dando comandos para o corpo, evidentemente não vai ter performance. E não precisa falar nem o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem perdeu o jogo de tênis, né? Então, quer dizer, às vezes estava numa questão equilibrada, eu estou falando só de uma situação aqui que me veio à mente. Então, imagine isso sendo repetido cotidianamente. Então, se você fala isso no momento de pressão, é porque você não está treinando habitualmente no seu momento de tranquilidade. No momento de estresse é onde você, de certa forma, vai resgatar tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, você tem que treinar isso, não é só na zona de conforto. Nós mostramos verdadeiramente quem nós somos na hora dos estresses, na hora em que nós estamos sob pressões. E, evidentemente, pressões adversas à realidade cotidiana. Então nós estudamos, ou na verdade nós apresentamos aqui com uma palavra, um acrônimo que que poderia ser eliminado, por exemplo, nesse jovem, que era o RESPA, que a gente ficar relaxado, estrategizar aquilo que a gente vai fazer, ter paciência e agir. E através disso, com a respiração. Ele poderia ter feito isso, se ele soubesse performance, se ele estivesse estudando isso, se ele tivesse conceitos. E esse é o momento de você começar a repensar o que você está fazendo. Então, nesses momentos, já é uma grande alternativa para isso ser eliminado, ter sido cortado. O exemplo desse garoto que eu estou falando aqui. Então, se você diz que nunca irá ganhar, consequentemente, isso é o fato que vai ocorrer. Você não vai ganhar absolutamente nem aquele ponto, nem um torneio, nem qualquer dificuldade que você tiver na vida. Por quê? Porque você está alimentando isso e você está fazendo com que o seu subconsciente interprete isso e o seu corpo comunica isso. Isso pode parecer meio loucura que eu estou falando, ou você pode não acreditar, mas a neurociência prova isso. Então comece a fazer diferente e depois você me conta os mais detalhes da sua vida. Se vai ser, eu tenho certeza que vai ser transformado. Então nós criamos o mundo que nós falamos. Essa é a verdade. Lembre-se de uma coisa: as palavras positivas, pensamentos fortes, ações consistentes, grandes resultados. Olha o que eu vou falar. Vou repetir. Palavras positivas, pensamentos fortes, ações consistentes, grandes resultados. Isso é inequívoco, isso é isso que acontece. Né? Só basta nós termos o hábito de cultuar isso aí. E dê a você essa oportunidade de pensar diferente e você verá que algo extraordinário vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Somente prestando
atenção nas palavras e afirmações positivas. É assim que a gente tem que começar a mudar o que nós estamos proferindo. Então eu quero lhe passar aqui alguns gatilhos. Como a gente falou do encontro passado, eu recebi alguns comentários, inclusive 2 ou 3 pessoas falaram comigo pessoalmente, esse paralelismo que nós fizemos aqui, essa metáfora da gente ter estudado, colocado os acrônimos baseados nos animais, e as pessoas falaram, coloca isso de novo, vai ser legal, eu aprendi de uma maneira muito, muito bacana e fixei. Então eu estou trazendo hoje também, né, baseado na nossa última live, eu resolvi trazer aqui então um paralelo desse conceito com outro animal. Sendo assim, qual será o animal que eu vou falar aqui agora? Imagine você, qual será o animal? O animal, para a gente afirmar ou reafirmar esse conceito que a gente falou agora, é o lobo branco das neves. Nós não temos aqui no Brasil neve, mas tem um lobo, principalmente nos países nórdicos, do hemisfério norte, eles têm, os lobos, eles têm uma linguagem bem complexa. Se está perigoso do lado de fora da toca deles, eles dão um sinal, eles emitem um som para a alcateia, para os pares, digamos assim. Quando eles têm uma presa, eles também se comunicam, eles se posicionam de maneira diferente. Isso é uma comunicação fantástica com seus pares. E a âncora, para que a gente lembre disso que a gente está falando aqui, é um acrônimo que eu vou apresentar para você agora também. Aqui. Esse acrônimo se chama VOTAR, ou WOTAR. Né? O que significa? WO significa words, que significam as palavras que nós estamos aqui apresentando. É o poder das palavras que proferimos. O T é de thoughts, de pensamentos. O A de ações e o R de resultados. Então nós temos palavras, pensamentos, ações e resultados. É assim que a gente tem que pensar em tudo que a gente está falando e nos policiarmos com relação a isso. Então é o VOTAR, tá certo? Vou repetir em inglês. É o Words, Thoughts, Actions e Results. Né? Isso é o acrônimo dessas iniciais aqui que a gente está falando. Repetindo, palavras, pensamentos, ações e resultados. Isso é sensacional, porque agora é manter a disciplina. Você vai perceber que a prática, você irá agir isso de forma até inconsciente, fazendo com que naturalmente você incorpore isso, essa palavra, vai lembrar desse lobo, vai lembrar dessa palavra e vai ter cuidado no que você está proferindo. Então não falar mais nada depreciativo sobre você mesmo, sobre nós mesmos. Porque o hábito desse comportamento de palavras negativas é ruim. A gente tem que começar agora a mudar esses conceitos, mudar esse plantio, porque eu quero colher bons frutos. Eu estou falando de performance humana, eu estou falando de outro nível. Eu não cheguei lá, talvez será que não seja por isso? Né? Sendo assim, quanto mais eu falo positivamente, mais eu crio os meus resultados satisfatoriamente. Isso é uma peça muito valiosa para você utilizar a partir de agora. Então pare alguns segundos nesse momento, faça pequena reflexão de 3 segundos e faça assim, como é que está as reflexões das palavras que você está acostumando usar, as frases que você está usando, e veja se condiz com seus resultados. Se você está falando alguma coisa depreciativa para você, ou sobre situações que você está envolvido, olhe para os seus resultados. Vê se faz sentido isso. Ou, eu não sei, eu estou na dúvida e tudo mais. Se está na dúvida, talvez até está usando isso. Então, por que não começar a mudar 180 graus? Faça o teste. Se você ainda está um pouco cético, não está acreditando, faça o teste e veja isso. E aqui eu quero fazer um parêntese de uma jovem de 19 anos, atleta, que ganhou as manchetes das páginas dos jornais do ano passado, no US Open, que é um grande slam de tênis. Ela chama Bianca Andreescu. O que aconteceu? Essa jovem, ela revelou, entre aspas, para o mundo do tênis, ela foi campeã do US Open com 19 anos. E ela revelou que desde os 12 anos de idade, a mãe dela, que ensinava alta performance humana para ela, mudança de mindset, ela
escreveu um cheque falso do prêmio do US Open. Estampou esse cheque e ficava todo dia olhando na frente do guarda-roupa dela, no teto do quarto dela, durante 6 anos consecutivos. Ela fazia isso e acreditava nisso. E depois de 6 anos, aos 19 anos, e cada ano ela atualizava o preço do cheque. E sabe qual foi a bagatela simples que ela ganhou o ano passado, com 19 anos? Quase 4 milhões de dólares. Foi 3 milhões e 800 mil dólares o prêmio de simples. Põe isso para esse ano, arredonda para 4 milhões, ao dólar R$6. 24 milhões de reais ela ganhou em um jogo de tênis fazendo esse exercício. Por isso que ela ganhou manchete. Além da competência, da técnica, da tática, de toda a dedicação de um atleta de alto rendimento profissional, que ela já vinha ganhando e tudo mais, do ranking 300, ela caiu para o ranking 100, depois foi para 25, depois foi campeã e ganhou aí quase 24 milhões de reais. Uma das formas do trabalho mental dela foi a questão da palavra, não só visualização, mas de palavra. É isso que nós estamos falando aqui. E a neurociência já explicava isso, e já explica isso. Então por que não a gente pegar esses exemplos de alta performance? Porque não é simples, não é só pôr e ficar falando. A gente tem que fazer também as coisas acontecer. Eu tenho que tomar iniciativa, né? Ficar de braços cruzados e esperar as coisas acontecerem. Não, a gente tem que ir atrás. Então preste atenção nas palavras. O quanto as pessoas que lhe cercam também proferem algo que às vezes não te agrada. Então muda o foco, pensa no votar, né? E você aí já está tirando o foco do que essa pessoa está falando de forma negativa, você está trazendo o foco para uma outra coisa e fala, pô, eu não acredito nisso. Você está quebrando essa negatividade instantaneamente na sua cabeça, só do ambiente. Então lembre-se de uma coisa, o jogo começa quando de fato a gente entra dentro dele. Então se eu quero ir para uma alta performance, eu quero ir para um outro patamar, né? E não adianta eu sair em desvantagem com as próprias palavras proferidas, né? Minhas mesmo. É um suicídio da alta performance humana. A pessoa que não sabe esses conceitos, ela já entra no jogo perdendo, por incrível que pareça. Há uma comunicabilidade do ponto de vista molecular, do ponto de vista hídrico, de água. Como nós falamos, nosso corpo é 75%, 80% de água. Né? E como foi provado que a estrutura molecular da água muda do como nós falamos, imagine a performance humana então. Não adianta querer ter grandes resultados. Então nós inclusive falamos isso no nosso curso Drivers de Sucesso, nosso curso presencial. Existe um momento que a gente fala de muitas coisas, a gente dá essas pinceladas e aqui nas lives a gente aprofunda um pouquinho mais. E evidentemente nos nossos cursos online, na mentoria, que são vários módulos, um curso aí de 4, 6, 8 horas, a gente mergulha na temática. Então aqui a gente está falando um pouquinho mais a fundo, mas isso a gente já desenvolve também no nosso curso presencial Driver de Sucesso, o poder da palavra proferida. Então tudo que você alimenta irá crescer. Se você deixa de lado, não nutre, isso vai morrer. É a mesma coisa com relação às palavras. É semelhante exatamente essas palavras tóxicas que nós estamos emitindo. A gente tem que tirar isso. Eu tenho a certeza absoluta que se você me escutar agora, vai ter uma nova história para contar a partir de agora. Acredite nisso. Isso é sensacional. Eu coloquei aqui só um exemplo dessa jogadora de tênis, desse exemplo que eu falei desse outro garoto que eu presenciei vivenciando isso, né? Então, se a gente começar a se policiar com relação às palavras proferidas, evidentemente isso vai dar uma outra visão, um outro momento na nossa atuação para chegar no próximo nível. Então, quando nós começamos a mudar as palavras, consequentemente, nossos pensamentos, as nossas energias mudam também. Isso é conexão que nós falamos. Isso é questão endócrina, é questão de conexão elétrica cerebral, é questão energética. Então, a energia positiva, ela é contagiada. A gente vê isso nos ambientes, não é verdade? E a questão negativista também. Se a gente chega num determinado... Já notaram a gente chega num determinado ambiente que às vezes a gente entra e aquele ambiente está meio carregado, a gente não sabe... Ou se está muito positivista, isso aí dá uma energia extra para a gente. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, com um sorriso no rosto. Isso até a neurociência explica para vendedores de loja.
Você comumente, quando entra numa loja, você se direciona ao cliente, ao vendedor que está sorrindo. Aquele vendedor que está carrancudo, cabeça fechada, cabeça baixa e sem nenhuma expressão facial, você tende a não ir com ele. Você vai se você estiver na mesma vibração. Mas se você está de alto astral, peito aberto, cabeça boa, quer comprar uma coisa, está decidida, você procura uma pessoa que está na mesma sintonia com você. Isso é fato, isso é fato. É a mesma coisa da questão do ambiente negativista. A gente chega num ambiente, isso aí acaba sendo ruim para a gente. Acaba o quê? Drenando as nossas energias pro meio. Isso é ruim para nossa performance aqui falando, para nossa realidade aqui. Então, se a partir do momento que a gente começa a mudar esse tipo de palavras proferidas, esses pensamentos vão ser internalizados a nível consciente, consequentemente nutre o subconsciente ou fica ali, ele começa a acreditar que isso de certa forma é real, eu acredito, e essa energia, portanto, que vai reverberar, vai reverter para a parte esquelética, para a parte do músculo, para a ação, é totalmente diferente, é outra, e aí eu estou no caminho certo, é aquilo que eu quero, eu estou colocando o skin in the game, eu estou colocando minha pele no jogo, eu estou dentro desse jogo, eu quero ir para cima. É assim que a gente fala de performance humana. Coloca aí para mim um joinha para ver se você está entendendo aqui, se você está gostando nesse primeiro momento. Mostra aí, coloca um joinha. Ótimo, que bacana, que legal. Que bom, fantástico, legal. Outro exemplo é que a gente já falou aqui, prestar atenção. Esse é um detalhe importante que a gente tem que fazer. Não só do ambiente, começar a ter detalhes. Isso aí, como é que as pessoas estão falando. Por quê? Porque eu tenho que saber o seguinte, eu vou sair desse ambiente o mais rápido possível ou eu vou ficar nele? Porque isso pode sugar as minhas energias também. Porque nós somos energias, nós somos aquilo que nós estamos vibrando. Se essas pessoas estão falando algo negativista, ou você começa a mentalizar coisa para você eliminar isso e não prestar atenção nisso, porque aquilo não te pertence, né? Ou você entra no clima porque aquilo está te deixando bem e é aquilo que você acredita. Então é nesse nível que a gente tem que começar a explorar. Porque esses conceitos são grandiosos e são nos detalhes que às vezes é o grande diferencial. Veja bem, uma pessoa para chegar numa medalha olímpica, numa Olimpíada, é questão de segundos. Ele treina 4, 6 anos para bater um recorde num único momento, numa prova que dura ali segundos, os 100 metros rasos, por exemplo, que é menos de 10 segundos uma corrida. A pessoa treinou 4 anos. Tirando 1 segundo por ano para chegar lá em menos de 10 segundos fazer uma história. Isso aí não é da noite para o dia. Então por que a gente também tem que ter resultados a curto prazo? É a mesma coisa com relação a esse cuidado com as palavras. Então nós temos essa percepção de ir lapidando essa pedra bruta que a gente fala, essa lixa que nós vamos aí tirando o melhor de nós, a começar pelas nossas palavras proferidas. E aí nós vamos ver o quanto de energia positiva nós temos, que é esse momentum, que a gente vai para cima, que a gente toma decisão e que a gente está nesse jogo. Isso que é a sacada. Então, diante desse conceito, é que nós temos que manter o positivismo. E aí tem um outro acrônimo aqui, que eu gostaria de passar para você também. Nós falamos aí do WOTAR, que é dos palavras, pensamentos, ações e resultados. E eu quero trazer aqui uma outra palavra para você, que ruflem os tambores. 3, 2, 1. Vou apresentar para você agora uma outra palavra muito legal, que é um acrônimo também, que chama LASPRO. LASPRO. Não esqueça disso, LASPRO. O que significa? Aqui significa o laser, de você fazer uma mira, você saber aquilo que você quer e você vai ter uma alta produtividade. Então o laser de mira, de estar focado naquilo, e aí isso vai te trazer produtividade. É assim que a gente tem que pensar o que essa positividade vai me trazer. E eu destaco aqui, falando dos animais, para que você também grave isso, aquele falcão peregrino, aquele falcão que ele fica bem lá no alto, olhando aqui embaixo, e quando ele vê a presa, ele mergulha
a 320 km por hora. Você não está escutando nada errado. É 320 km por hora que ele desce, ele mergulha e não perde o alvo. Ele não perde o alvo. Ele vem ou ele bate para aquela presa sair, ou ele bate, a presa fica atordida, ele vem, dá a volta e aí sim que ele bate, ele pega com a garra dela. É a razão de usar essa palavra para ancorar, para nós relembrarmos o quanto temos que ser focados, disciplinados, e nós podemos aí fazer qualquer coisa diante disso. Então lembre do falcão peregrino aí. Os estudiosos em aves dizem que numa arrancada com a mesma aeronave, com um avião, ele vai mais rápido que um avião na arrancada. Olha que coisa extraordinária. E aí numa presa 320 km por hora e não perde o foco. Ele vai preciso na presa. Então o que eu faço com os meus mentorandos? É muito simples. Eu também explico isso, que a gente tem que fazer uma mira, a gente tem que ter o foco, porque esse foco vai nos trazer atenção e intenção naquilo que a gente quer. Foco vai me trazer atenção e intenção. Então a palavra é laspro, então, que quer dizer mirar e ter produtividade, que é a chave para nós termos o quê? Uma efetividade. Então tem esse laser, digamos assim, igual uma mira de uma arma, uma mira de um laser point que a gente brinca, a gente aponta, uma criancinha brinca, ali é ali. Quer dizer, você está mirando, você está direcionando aquilo que você está querendo, você está focando aonde você está. Então aumenta a sua energia para ter uma produtividade e consequentemente vai melhorar os resultados. Uau, isso é fantástico! Coloque aí o uau também, se você está concordando com isso e está achando interessante o que nós estamos falando aqui. Quanto mais você colocar nesse uau, eu vou entender que você está sintonizado aqui com a gente hoje. Vamos lá, coloca aí. Eu sei que tem um delay, eu entendo, mas vamos adiante. Legal, legal. Então, estando com algo na mira, focado, irá nos proporcionar mais produtividade, efetividade e eficiência naquilo que a gente está fazendo. Lembrando que a eficiência é fazer as coisas certas, mais adequadas. Não, essa pessoa é eficiente, essa pessoa é bacana, faz as coisas tudo certinho. É isso. E efetividade é a gente fazer as coisas com benefícios advindos da nossa organização. Imagina um confeiteiro, imagina um padeiro que segue tudo certinho, a risca, toda a receita e tudo mais. Ele está tirando um benefício da organização dele, das ações que ele fez. Isso é efetividade. Além dele ser eficiente, teve um trabalho com uma boa efetividade. É mais ou menos isso para a gente lembrar. Então, outra coisa, destaca aí 3 intenções, 3 objetivos que você quer fazer a partir de agora até o final do ano. E utilize isso, utilize o laspro para que você haja aí, pratique isso. E me conte no final de dezembro, entre no meu privado e mande notícias, informações, como que foi isso. Isso é legal, esses feedbacks são importantes. Eu tenho muitos feedbacks das pessoas que a gente convive com a questão das mentorias. A gente passa às vezes semanas, 3 meses com essas pessoas. Depois a gente tem os feedbacks dos nossos encontros, que a gente sempre faz num grupo privado também de Telegram. Então isso é interessante. Então o saber manter esse foco naquilo que nós desejamos é a grande sacada, essa mira, esse foco. Eu vou ter a atenção e a intenção porque eu estou fazendo isso. Isso dá outra energia, dá outro ânimo, dá outro patamar para a gente chegar. Isso não é garantia de sucesso, evidentemente, mas nos coloca na direção adequada para a gente seguir adiante, para obter as grandes coisas. Né? E ninguém está falando aqui formas mágicas, não existe nada em nenhum lugar do mundo. Faça isso aqui 100% de garantia. Não é assim. Né? A gente está falando ferramentas que na grande maioria das vezes dá certo. Basta a gente ter a aplicabilidade das coisas. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que cultivar isso. Praticar, 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 praticar. Não tem outra coisa. E aí, eu espero que esteja valendo para você isso aqui hoje. Muito legal, né?
essas duas palavras que eu vou citar novamente aqui, o Otar e o Lastro. Olha, até eu aqui engasguei. Lastro e o Otar. Por que isso? Porque isso vai fazer com que seja mais uma ferramenta que nós colocaremos aí nessa caixinha de primeiros socorros da alta performance humana. Eu falo primeiros socorros, mas não é só aquela coisa emergencial, é para nossa vida toda. Quando eu precisar dela, eu vou abrir isso. Opa, é mais uma ferramenta que está aqui. Então, quanto mais nós vamos exercitando isso e nós vamos dizendo quem que nós, como que nós queremos que nós sejamos no futuro, de certa forma, isso é muito poderoso e vai acontecer. Nós vamos tornar isso o que nós estamos proferindo. E celebrar cada passo dado na direção certa é um grande exercício de gratidão. A gratidão nós já falamos no momento lá no começo das lives. Isso faz parte. A pessoa de alta performance, ela agradece, ela é grato a tudo. E acima de tudo ela celebra. Por mais que seja pouquinho, o nosso subconsciente vai enriquecendo, vai se fortalecendo, porque vai mostrando que a gente é capaz, que a gente tem uma identidade forte e acima de tudo, a gente merece isso. É isso que é importante. A gente trabalha aí esses três níveis dessa grande pirâmide de crenças que a gente fala, da identidade, capacidade e merecimento. Porque tem pessoas que desenvolvem tudo, mas acha que não merece isso. Isso não está sendo justo com ela. Ela merece sim, só basta acreditar, é só trabalhar um pouquinho mais. E esse exercício da gratidão, de estar, hoje eu não falei isso, hoje eu não falei nada áspero para o meu filho, ou para a pessoa com quem eu me relaciono, ou a pessoa do trabalho, ou para a pessoa ou para mim mesmo. Então isso você tem que celebrar se você tem esse hábito de falar palavras tóxicas, palavrões. Isso não é bem-vindo. Então, quando fazemos isso, nós estamos mudando totalmente a energia nossa, a energia por fora, a energia externa, contagiando tudo. E isso nós estamos vibrando de forma diferente. E nós estamos indo acima dos problemas. Nós estamos nos planos das soluções. E isso dá mais clareza para nós em termos da performance. É isso que é mágico. Porque a partir do momento que eu estou aqui nessa vibração tóxica, tudo está dando errado. Mas está dando errado é porque você que quer, ou porque ainda você não tem esse conhecimento. Imagine agora que a gente tem esse conhecimento e ficar praticando isso, é o que eu falo, é um suicídio da alta performance. Nós não podemos fazer isso, eu tenho que fazer diferente. Então lembre-se que isso sempre é um desafio para todos nós. Não é fácil, mas é extremamente factível e alcançável com o hábito. Então não deixe as energias negativas, inclusive de outros, nos contagiarem. Nós não devemos entrar nessa vibração. Não devemos aí saborear, eu falo, o veneno energético que os outros estão oferecendo de forma gratuita para nós. Não podemos fazer isso. Isso é um ato de fraqueza emocional e eu diria até espiritual. E a gente sabe que quem pratica alta performance ou quem tem busca alta performance, ela procura esse alinhamento da parte espiritual, da parte mental, que é isso que nós estamos falando hoje, e da parte física. Se não tiver esse alinhamento, não tem uma performance tão satisfatória. Então, como a gente faz nisso quando a gente está com essas pessoas tóxicas, com esse ambiente? A gente fala inclusive isso também no nosso curso presencial Drive de Sucesso. Quiçá a gente nem toca nessas pessoas. Existem estudos falando isso também. A gente respira fundo, e aí nós acendemos a luminosidade nossa interior, pensando nas coisas boas da vida, pensando no que a gente acredita enquanto espiritualidade, praticando esses exercícios, isso de forma muito espontânea, rápida. A gente começa a quebrar isso, por mais que a gente esteja esse ambiente carregado de pessoas negativistas ou até nos agredindo. Então nós temos aí que forçar e travar todas essas distrações, que nós temos para não termos o foco, o direcionamento. E isso é importante, porque aí sim nós vamos trazer isso a nível de pensamento, e isso é uma autodisciplina, para aí sim nós estarmos fazendo a nossa intenção, que é seguir adiante, seguir aquilo que nós estamos almejando, igual lá o falcão que nós falamos hoje. Então é preciso observar o que está aí minando essas energias. Será que eu estou falando palavras depreciativas demais para mim, para o meu ambiente, para o meu trabalho, criticando demais? Começa a focar na gente mesmo. Então, se a gente começa a focar em nós, começar a lapidar isso e tendo esse alinhamento,
tem grande chance de chegar lá. E com menos dores, de forma muito mais rápida, de forma muito mais altruísta, ajudando outras pessoas, arrastando isso. Então isso é uma capacidade importante que a gente tem, mas isso é uma construção. Então, só nós mesmos, sabendo aonde está o tendão de Aquiles, né? Ou outras pessoas, ou a gente pede para outras pessoas, que a gente fala, né, os nossos agentes voluntários dos nossos projetos pessoais. Quem é o seu AVPP, o seu agente voluntário do seu projeto pessoal? A gente tem que eleger uma pessoa, e essa pessoa dá os feedbacks para nós. Olha, você está falando muito rude, gritando demais, falando palavras depreciativas, palavrões. Essa pessoa não merece isso. Opa, obrigado, é verdade, vou tentar. E você vai lapidando, uma hora você não está falando mais. Mas não é da noite para o dia para quem tem esses vícios de linguagem. Isso é uma mochila tóxica. Isso aí eu falo que é um boné tóxico. A gente tem que tirar essas coisas para tentar fazer uma performance diferente. Então, diga a verdade para a sua intenção, para você mesmo. Você sabe qual é a sua verdade, você sabe qual é o seu desejo. Então, se você começar a enganar você mesmo, você não vai ter performance. Então, nós temos que ser saudáveis com as nossas vidas. Inclusive, com relação ao que a gente fala, o que a gente profere. Então, não adianta a gente entrar nessa estafa, nesse estresse ambiental das pessoas. Nós devemos usar esses momentos de nervos, esses momentos de estresse, de alta pressão, com benefício para nós. Né? Não como distrações dos nossos focos. Então, examine como é que você tem usado isso, como é que você tem tentado acalmar esses momentos de estresse que tem passado, né? E comece a entender isso. Como é que eu reagia antes? Porque a partir do momento que você leva isso para a consciência rapidamente, você já está exercitando. Porque antes você reagia, agora você pensa e é criativo no que você vai fazer naquele momento. Isso é performance. Você está fazendo algo diferente que você não fazia até então. Então viver a persistência do estresse não faz bem, faz com que nós não tenhamos eficácia nas nossas atitudes, nas nossas atividades e, evidentemente, menos produtividade e os resultados pífios. Porque nós estamos num momento diferente. Lembra, a gente já falou do estresse. O estresse agudo, ele é bom, ele é transitório, ele é momentâneo, faz a gente sair da zona de conforto. Mas o estresse crônico continuado não é legal. Isso não faz ter uma performance satisfatória. A gente já falou, a produtividade cai, é ruim. De fato, é o que a gente não quer, é cair nisso aí. Então, se nós usamos o nosso estado de nervos como uma vantagem, é uma força e um poder extra para a gente. A gente começa a entender melhor. Opa, isso aí eu posso tirar proveito disso. Eu tenho uma ferramenta, eu não vou entrar nessa vibração não. Eu vou ficar na minha, eu não vou responder, eu vou ficar na minha. Eu vou ver o que eu vou fazer diferente. Eu vou estrategizar diferente. Eu estou usando o RESPA, eu estou usando o Graffiti, eu estou usando tudo aquilo que a gente falou. Então, tem uma outra palavra que é stress a little. Eu tenho um estresse, mas um estresse um pouquinho, que a gente falou, o estresse agudo. Eu não posso ter um estresse crônico. Isso aqui, só para vocês lembrarem também, é a girafa. A girafa quase não, se a gente vê isso, a girafa quase não tem estresse. Ela é tranquila, até para comer é bem suave. O jeito que ela corre, que ela trota, é um jeito até elegante, muito bonito. Então a gente associa quem não tem estresse a uma girafa, né? Pela sua elegância da sua vida no mundo animal. Então é importante ter um estresse, mas um pouquinho só. Stress a little, né? que é o que a gente comumente fala, como eu também tenho o hábito de falar com as pessoas que a gente faz as mentorias junto. Então é uma nova palavrinha que não estava no script, mas estou saindo aqui para a gente enriquecer esse momento. Então, voltando, a gente tem que ter essa consciência de como que a gente está reagindo diante desse fato que está nos tirando do estresse. A gente observa, define como que vai ser agora a nossa estratégia, os nossos artifícios que nós vamos adotar para a gente chegar aí nas nossas conquistas que nós definimos para nós como meta. Então, usando esses princípios que nós falamos aqui, de extremo foco, de extrema concentração, nós vamos repensar na hora que a gente está diante desse estresse que está nos tirando da zona de conforto. E aí vai fazer com que nós tenhamos mais confiança em nós mesmos e nós aceleramos, inclusive, os poderes nossos de decisão, porque nós vamos estar atento para nós termos o foco, a precisão e claridade das coisas.
a nossa visão tem que ser clara para tomar as decisões, ainda mais em momentos de estresse. Nada de forma intempestuosa, porque aí nós estamos reagindo, nós não estamos criando aquele momento. Então, esse nosso processo, nós falamos isso ao longo do tempo aqui, de algumas ferramentas desses momentos, desde o mindfulness, desde respiração, desde momentos de piadas, de joke, de você fazer um momento para você não entrar nessa onda, e hoje nós estamos falando isso de uma forma mais aprofundada aqui. Então essa que é o intuito para a gente estar incorporando cada vez mais ferramentas nesses nossos encontros aqui dos sábados, né? Então nós podemos prosperar muito mais do que simplesmente sobreviver, né? Com todas essas ferramentas, essas maneiras que nós temos agora de encarar as nossas vicissitudes da vida aí, esses momentos que nós temos de dissabores, os momentos que nós estamos aí nos autodenegrindo. Por que fazer isso com as palavras, sendo que as palavras que eu estou emanando, ela reverbera em mim mesmo, né? Ela cria pensamento a partir desse conceito agora da água, desse conceito que nós somos nosso corpo, a maior parte é feito de água, e que isso tem um poder muito forte nas nossas células, nas nossas glândulas, no nosso intestino, no nosso coração, no nosso pensamento, sentimento. Não vai fazer eu ter uma performance otimizada diante daquilo que eu estou almejando. E o que acontece? A pessoa fracassada, ela começa ela culpar o outro, ela não chama a autorresponsabilidade para ela, ela sempre quer culpar alguém. Toda pessoa que ainda não tem o conhecimento ou a autorresponsabilidade, alguém tem que receber a coroa do fracasso dela, e ela não é capaz de colocar a coroa nela mesma. Então, isso é uma pessoa que vai ter muitos sofrimentos ao longo da sua caminhada. Então, quanto mais cedo a gente puder lapidar isso, puder entender isso com novos olhos, que tem pessoas que não vão fazer por nós, elas vão dar apenas a vara, a isca, e você vai lá pescar. As pessoas querem o quê? Que a gente limpa o peixe, faz tudo, a vida inteira põe na frigideira. Uma hora você não vai ter aquela pessoa, uma hora aquele poço também vai secar, ou o peixe não vai dar ali. Você tem que ir para outro canto, aí você não sabe andar, só está habituado com aquela sombrinha, água fresca. Estou fazendo essa metáfora porque é o que a gente vê no dia a dia. As pessoas sempre culpando o outro, e a culpa do fracasso sempre no outro, não minha. Então, se a gente começar a ter esse cuidado com relação a nossas palavras proferidas, eu tenho a certeza que a gente chega em outro patamar de forma muito mais rápida e mais fácil. Eu falo isso também como um conhecedor de causa, não só de mim mesmo, mas também das pessoas que nos cercam, que começaram a habituar a isso, e dei exemplos aqui, e a neurociência prova, e é sensacional. E eu espero que você tenha gostado desse tema de hoje e que faça sentido para você tudo que nós falamos aqui. Coloque um joinha, eu já estou aqui nos finalmente. Eu percebi que nos outros momentos a live caiu, mas ficou aberta no YouTube e no Facebook, e eu gostaria hoje de finalizar de forma igual para todos, né? Por isso, eu queria um joinha de você que nos acompanha aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook, no YouTube. Obrigado mais uma vez, grato por ter me permitido estar com você nesse sábado, mais um dia. Cada dia é um novo dia. Agradece e siga em frente com novas conexões, novos ares, novos pensamentos, novas palavras que você está proferindo. Convide alguém para estar aqui conosco, fazendo parte dessa grande família aí da alta performance humana, e principalmente nos próximos encontros. Nós temos aí talvez uma surpresa diferente desse ciclo que está se fechando. Hoje é o penúltimo dia aqui nesse sábado, mas no próximo sábado eu espero contar com você aqui novamente, convidando outras pessoas, e nós vamos aí também revelar a surpresa no próximo sábado desse ciclo que está quase finalizando. Hoje, como a gente falou, a surpresa do dia era que nós vamos deixar essa live 24 horas. De repente você quiser assistir, quiser relembrar as palavras, quiser enviar para alguém, isso é legal. A gente que tem performance humana quer que também os outros cresçam, porque isso a gente está fazendo o mundo cada vez melhor. Se você não está aqui no nosso grupo do Telegram, convido você a participar. Só ir na bio, clica lá no grupo do Telegram, a gente posta ali conteúdos exclusivos que a gente não fala em nenhum outro local, e eu espero também que seja útil para você aquele ambiente.
Eu fico por aqui. Um grande abraço, obrigado, minha gratidão por tê-lo aqui mais uma vez e obrigado por ter sintonizado aqui quase uma hora conosco nessa live de hoje. Um grande abraço, eu te desejo o melhor. Tchau, valeu!